Olá! Hoje falaremos sobre o erro de tipo. E pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui no estudo do erro de tipo é diferenciá-lo do erro de proibição já estudado. Nós vimos que o erro de proibição, desde que excusável, ou seja, inevitável, ele tem o condão de afastar a potencial consciência da ilicitude da conduta do agente e, consequentemente, afastar a culpabilidade do agente, tornando-o isento de pena. Uma vez que a potencial consciência da ilicitude, que é afastada pelo erro de proibição, é um dos requisitos legais da culpabilidade, que, por sua vez, consiste em um mero pressuposto de aplicação de pena para a corrente bipartida. Muito bem. Já o erro de tipo consiste em um erro sobre uma situação de fato descrita no tipo penal como uma elementar, como uma circunstância, como um pressuposto de justificação de conduta ou ainda sobre um dado sem qualquer relevância ou que gere alteração na tipificação da sua conduta. Pessoal, com base nesse conceito, nós já identificamos a existência de duas espécies de erro de tipo previsto no Código Penal, lá no seu artigo 20, que são o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial ele abrange o erro de tipo sobre elementar, o erro de tipo sobre circunstância e o erro de tipo sobre um pressuposto de justificação de conduta, que também é chamada de discriminante putativa por erro de tipo. Já o erro de tipo acidental, ele tem por hipóteses o erro sobre o objeto, o erro sobre a pessoa, o erro na execução, que é chamado pela doutrina de aberratio ictus, e também o resultado diverso do pretendido, que é chamado pela doutrina de aberratio criminis. Pois bem, comecemos pelas hipóteses de erro de tipo essencial. Primeira delas, erro sobre elementar. Pessoal, no erro, ou melhor, o erro sobre elementar, o erro de tipo sobre elementar, é aquele em que o agente ele se equivoca sobre uma situação de fato descrita no tipo penal como uma elementar, impedindo então esse agente de saber o crime que está cometendo. Exemplo, o sujeito que pega para si uma coisa móvel, pensando que essa coisa móvel é da sua propriedade, quando na verdade ela é de propriedade de terceiro. O que acontece aqui nessa hipótese? O agente se equivoca sobre uma situação de fato que é descrita no tipo do artigo 155 do Código Penal como coisa alheia, elementar do tipo. Pessoal, o erro de tipo sobre elementar, se ele for excusável ou inevitável, ou seja, qualquer pessoa incidiria naquela hipótese de erro, ele terá o condão de afastar o dolo e também a culpa na conduta do agente. Já se o erro de tipo for evitável ou inexcusável, ele afastará apenas o dolo na conduta do agente, mas permitirá a punição desse agente por crime culposo se previsto em lei, uma vez que nem todos os tipos que prevêem a forma dolosa têm também a descrição da forma culposa. Já o erro sobre circunstância, o erro de tipo sobre circunstância, é aquele que se dá quando o agente ele se confunde sobre uma situação de fato descrita na lei como uma circunstância, ou seja, como uma causa de aumento de pena, como uma causa de diminuição de pena, como uma agravante ou como uma atenuante. É o caso, por exemplo, do sujeito que
adotando a conduta de matar alguém, pressupõe que esse alguém é maior de 18 anos, quando na verdade ela não é. O que se afasta aqui nessa hipótese? Apenas a circunstância sobre a qual o agente se equivocou, levando-se em consideração a circunstância que ele acreditava, a circunstância na qual ele acreditava estar praticando o crime. Então aqui apenas se afasta a circunstância da vítima ser um menor de 18 anos, vindo o agente a responder pelo homicídio sem a agravante do fato da vítima ser menor de 18 anos. Pessoal, já o erro de tipo sobre um pressuposto de uma justificação, nós temos aqui o chamado erro de tipo permissivo, ou também conhecida por discriminante putativa por erro de tipo. E por que ela chama-se assim? Discriminante. O que é uma discriminante? Discriminante é uma causa excludente de ilicitude, uma causa de exclusão de antijuridicidade. Discriminante putativa, causa excludente de ilicitude que só existe na mente do agente. Discriminante putativa causada por erro de tipo, ou seja, por uma falsa percepção da realidade, o agente ele imagina estar diante de uma causa excludente de ilicitude. O agente imagina estar diante de uma hipótese que legitima a sua conduta. Pessoal, a discriminante putativa por erro de tipo ou o erro de tipo permissivo, se ela for causada por um erro excusável ou inevitável, da mesma forma que o erro de tipo sobre elementar, ela afastará o dolo e a culpa da conduta do agente. Já se a discriminante putativa for causada por um erro de tipo inexcusável, ou seja, evitável, ele afastará o dolo da conduta do agente, mas permitirá aqui a punição do agente por crime culposo. E aqui nós temos a figura do que a doutrina chama de culpa imprópria. O que é a culpa imprópria? É a culpa que se impõe ao agente que praticou a conduta sob um erro evitável em face de uma discriminante, ou seja, em face de uma causa excludente de ilicitude. E por que se chama aqui culpa imprópria? Porque é culpa do agente ao falsamente imaginar aquela excludente de ilicitude, a falsamente imaginar aquela legítima defesa. Mas é dolo, né? Mas se afigura o dolo na sua conduta é o ele querer praticar a ação. E se nessa ação, por uma circunstância alheia à sua vontade, o agente não atingir o resultado pretendido, responderá ele por tentativa. Mas professor, tentativa em crime culposo? Sim, aqui na hipótese de culpa imprópria, oriunda de uma discriminante putativa causada por um erro de tipo evitável ou inexcusável, nós teremos a única hipótese em direito penal em que um crime culposo admite tentativa, na hipótese de culpa imprópria oriunda de uma discriminante putativa por erro de tipo evitável ou inexcusável. Por quê? Culpa imprópria é culpa ao falsamente imaginar uma hipótese de legítima defesa ou estado de necessidade ou outra excludente de ilicitude, mas é dolo ao querer praticar a conduta por essa falsa percepção da realidade. E aqui nessa conduta dolosa, se o agente não atingir o resultado pretendido, responderá ele por tentativa. Muito bem. Já o erro de tipo acidental, pessoal, consiste em erro sobre uma situação de fato que não altera a tipificação da conduta praticada pelo agente. E o erro de tipo acidental, ele possui 4 hipóteses. O erro sobre o objeto, o erro sobre a pessoa, o erro na execução e o resultado diverso do pretendido. O erro sobre o objeto é aquele em que o agente se equivoca sobre o objeto material sobre o qual recai a sua conduta, mas sem qualquer alteração na tipificação desta última. Exemplo, o sujeito vai a um determinado local para comprar
heroína. Só que equivocadamente ele compra cocaína. Ora, ele errou sobre o objeto, mas esse erro não altera a tipificação da sua conduta, porque tanto a heroína quanto a cocaína são drogas ilícitas aptas a consumarem ou configurarem o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Já o erro sobre a pessoa é aquele em que o agente se equivoca sobre a pessoa em face do qual vai recair a sua conduta, mas também sem alteração na tipificação desta última. Por exemplo, o sujeito pensa que B é A e vem a matar P. Ora, responderá o agente nessa hipótese da mesma forma por homicídio. Inclusive, levando-se em consideração as condições ou as características da pretensa vítima e não da vítima efetivamente atingida, porque aqui nós estamos diante de uma hipótese de erro de tipo acidental. Já no erro na execução, aberratio ictus, é aquele que se dá, pessoal, quando o agente, querendo atingir uma determinada vítima, por uma falha, por um equívoco na execução, vem a atingir uma outra vítima. Então, por exemplo, o agente quer atingir a vítima A, mas por um erro de pontaria na realização de disparos de arma de fogo, vem a atingir a vítima B. Ora, nesse erro na execução, responderá o agente por homicídio da mesma forma, inclusive também levando-se em consideração as condições da vítima pretendida e não da vítima efetivamente atingida. E pessoal, essa é a hipótese do erro na execução com resultado único ou com unidade simples. Por quê? Porque também nós podemos ter um erro na execução ou aberratio ictus com unidade complexa ou com resultado duplo, que é a hipótese em que o agente, querendo atingir uma determinada vítima, além de atingir a vítima pretendida, atinge também um terceiro. Pessoal, responderá esse agente aqui nessa hipótese pelos dois crimes. Um a título de dolo, outro a título de culpa, tendo-se aqui uma hipótese de concurso formal perfeito que nós estudaremos logo adiante. Muito bem. Já no resultado diverso do pretendido, ou na aberratio crimes, o agente inicia a conduta para a prática de um determinado crime e, também por uma falha na execução desse crime, acaba por cometer um outro crime, ou seja, um crime diverso do pretendido, vindo o agente, nessa hipótese, a responder pelo crime efetivamente praticado e não pelo crime pretendido. Exemplo, o sujeito quer praticar dano mediante a conduta de atirar um objeto contra a vidraça de uma determinada loja. Só que por um erro de pontaria no lançamento desse objeto, ele acaba atingindo uma pessoa que passava na frente da loja. Queria praticar dano, mas por uma falha na execução acabou praticando lesão corporal. Responderá o agente nessa hipótese pela lesão corporal praticada e não pelo dano inicialmente pretendido. E aqui fica o alerta também. Aqui nós temos uma hipótese de aberratio delicti ou aberratio crimes com unidade simples ou com resultado único. Por quê? Porque também podemos ter uma hipótese de aberratio crimes com unidade complexa ou com resultado duplo, que é a hipótese em que o agente inicia a execução de um crime pretendido e,
também por uma falha na execução do crime pretendido, além de praticar o crime pretendido, acaba por praticar um outro crime. Naquele nosso exemplo do agente que quer praticar dano mediante o lançamento de um objeto, de uma pedra, de um tijolo contra uma vidraça da loja. Suponhamos que o agente, além de atingir a vidraça da loja, ele acaba por atingir também um cliente que se encontrava no interior da loja. Pessoal, nessa hipótese, o agente responderá pelo dano pretendido e também pela lesão corporal provocada no cliente a título de culpa. Então, aqui nós também teremos uma hipótese de concurso formal perfeito decorrente de uma hipótese de aberratio criminis com unidade complexa ou com resultado duplo. Muito bem. Pessoal, falaremos agora sobre concurso de agentes. Dá-se o concurso de agentes quando duas ou mais pessoas incidem no mesmo tipo penal. Duas ou mais pessoas praticam em conjunto o mesmo crime. A teoria adotada pelo Código Penal em sede de concurso de agentes é a chamada teoria unitária ou teoria monista, prevista expressamente no artigo 29 do Código Penal. E a teoria monista, ela estabelece exatamente isso, ou seja, todo aquele que de alguma forma concorrer para a prática do crime incidirá nas penas a ele combinadas. Então, todos aqueles que em conjunto praticarem um único crime ficarão sujeitos às penas previstas para esse crime. Muito bem. Para que seja reconhecido um concurso de agentes, é necessária a identificação de alguns requisitos legais, alguns pressupostos legais. O primeiro deles, pluralidade de condutas e, consequentemente, de agentes, né? Segundo, unicidade de fato, ou seja, várias condutas que concorrem para a prática de um mesmo fato. Terceiro, relevância causal de todas elas, ou seja, é necessário que as condutas praticadas pelos diversos agentes sejam de alguma forma necessárias ou propensoras à prática criminosa. E último requisito, o vínculo subjetivo entre os agentes, que é a chamada unidade de desígnios entre os agentes, ou seja, a ciência dos agentes que estão unindo os seus esforços para um mesmo fim, para um mesmo desígnio criminoso. Pessoal, se em uma hipótese concreta faltar esse requisito do vínculo subjetivo entre os agentes, não se fala em concurso de agentes. E a partir daí nós poderemos ter as hipóteses de autoria colateral ou então autoria incerta. Pessoal, na autoria colateral nós temos a hipótese de dois ou mais agentes que atuam em face de um mesmo objeto material ou em face de uma mesma vítima ao mesmo tempo, mas sem que um saiba da conduta do outro. Pessoal, configurada uma hipótese de autoria colateral, quem conseguir atingir a consumação do crime responderá pelo crime consumado e o outro agente responderá pelo crime na forma tentada. Muito bem. Agora, no que consiste então a autoria incerta? A autoria incerta, ela se verifica quando não é possível na autoria colateral identificar quem atingiu a consumação do crime ou na hipótese em que dois ou mais agentes, sem que entre eles exista vínculo subjetivo, eles atuam em face de uma mesma vítima, mas nenhum deles atinge a consumação. Pessoal, nessas duas hipóteses, os dois agentes responderão por crime na sua forma tentada. Os dois responderão por tentativa, uma vez que essa é a solução mais benéfica a tanto. Ou seja, quando nenhum deles atingiu a consumação ou quando um atingiu, mas não se consegue na situação concreta identificar quem atingiu a consumação do crime. Muito bem. Nós vimos que, como regra, o nosso Código Penal adota, em sede de concurso de agentes, ou a teoria monista ou teoria unitária. Mas, excepcionalmente, em algumas hipóteses, o nosso código ele admite a aplicação da
teoria pluralista, que consiste na incidência de cada agente criminoso em um tipo penal autônomo. Pessoal, nós temos essa hipótese, por exemplo, na conduta do autoaborto, em que a gestante consente que nela seja praticada a manobra abortiva por um terceiro. Nessa hipótese, a gestante que anuir a prática abortiva contra si responderá por aborto, ou melhor, autoaborto, nos termos do artigo 124 do Código Penal. E o terceiro que nela praticou a manobra abortiva não incide também no artigo 124? Não. Esse terceiro, ele responderá por aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante, previsto especificamente no artigo 126 do Código Penal. Então aqui nós temos uma admissão de excepcionalidade à aplicação da teoria monista e à aplicação da teoria pluralista. Outra hipótese de aplicação da teoria pluralista: corrupção ativa, 333 do Código Penal, e corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Corrupção passiva, crime funcional, praticado por funcionário público. Corrupção ativa, crime comum, praticado por qualquer pessoa em face da administração pública. Muito bem, se o particular oferece benefício ao funcionário público que recebe ou que aceita esse benefício, nós temos dois agentes inequivocamente unindo seus esforços ao mesmo desígnio criminoso. Mas nessa hipótese, em exceção à aplicação da teoria monista, o funcionário público responderá por corrupção passiva nos termos do artigo 317 do Código Penal. E o particular, por corrupção ativa nos termos do artigo 333 do Código Penal. Muito bem. Pessoal, uma vez reconhecida uma hipótese de concurso de agentes, esta pode se dar por duas espécies. Primeiro, através de uma coautoria e segundo, através de uma participação. Bom, a coautoria, ela se dá quando dois ou mais agentes praticam o núcleo, o verbo ou a conduta principal do tipo penal. Por exemplo, dois agentes efetuam disparos de arma de fogo conjuntamente contra uma vítima. Ambos estão praticando o verbo do artigo 121 e ambos responderão pelo homicídio na condição de coautores. Agora, o concurso de agentes, ele também pode se dar por meio de uma participação de menor importância. Participação de menor importância que, por sua vez, pode se traduzir em uma conduta de induzimento, instigação ou auxílio à prática do crime. Pessoal, no induzimento, o agente, sem praticar o verbo, ele cria a ideia criminosa na mente do agente executor. É o caso do agente, do partícipe, que cria na mente de um marido a ideia de praticar feminicídio contra sua esposa. Então, o marido que executou a conduta responderá pelo homicídio na condição de autor. E o amigo que lhe criou essa ideia também responderá pelo crime na condição de partícipe. Já a instigação consiste na conduta do agente de aviventar, instigar, colocar fogo na mente do agente que já tinha a ideia criminosa pré-estabelecida. Então, a instigação ela consiste em uma conduta incentivadora por parte do partícipe do crime. E, por sua vez, o auxílio consiste na conduta do partícipe de dar apoio concreto e efetivo à prática do crime, sem que ser praticado o verbo ou o núcleo da conduta. Por exemplo, o terceiro que fornece a arma de fogo ao agente executor do homicídio.
Então, o terceiro que forneceu a arma auxiliou o agente que executou o crime. Então, o que executou vai responder pelo crime na condição de autor. E o terceiro que lhe forneceu a arma também responderá pelo crime na condição de partícipe. Pessoal, um alerta. Em regra, quem induzir, instigar ou auxiliar alguém a praticar um núcleo, um verbo de uma conduta criminosa, responderá pelo crime na condição de partícipe, salvo no crime de participação em suicídio ou automutilação, previsto no artigo 122 do Código Penal. Por quê, pessoal? Porque lá no crime de participação em suicídio ou automutilação, as condutas de induzir, instigar ou auxiliar são verbos do tipo. E pela teoria monista, quem pratica o verbo ou o núcleo do tipo responde pelo crime na condição de autor e não de partícipe. Muito bem. Pessoal, ainda em sede de concurso de agentes, vale a pena nós pontuarmos a existência de uma outra teoria, também oriunda do direito alemão, que acaba por ser adotada em algumas decisões judiciais aqui no Brasil, que é a teoria do domínio do fato. Pessoal, para a teoria do domínio do fato, é autor de um delito não necessariamente quem praticar o verbo ou o núcleo do tipo, mas aquele que, mesmo sem estar praticando o verbo, possuir o controle final da ação. É o que acontece, por exemplo, no homicídio praticado por um agente a mando de um terceiro. O terceiro mandante à execução do crime, pela teoria monista, responde pelo crime na condição de partícipe, porque ao mandar, ao determinar, ele está induzindo o agente à prática do crime. Agora, para a teoria do domínio do fato, esse terceiro mandante responderia pelo homicídio na condição de autor, porque apesar dele não praticar o verbo, é ele quem detém o controle final da conduta. Então, alertem-se que, para a teoria do domínio do fato, responde pelo crime na condição de autor, aquele que, praticando ou não o verbo, possuir o controle final da conduta. Muito bem. E uma vez configurada uma hipótese de concurso de agentes, nós poderemos ter ou não a comunicabilidade de algumas circunstâncias aplicáveis a um dos agentes aos demais. É o que estabelece, pessoal, o artigo 30 do Código Penal, que determina que as circunstâncias, então quando nós falamos circunstâncias, estamos falando de causas de aumento, causas de diminuição, agravantes ou atenuantes do crime. Então, as circunstâncias de caráter objetivo aplicáveis a um dos agentes, elas se comunicarão aos demais, ou seja, também se aplicarão aos demais. Já as circunstâncias de caráter subjetivo, preenchidas ou aplicáveis apenas a um ou a alguns dos agentes, não se comunicarão aos demais. E já as elementares do tipo penal, sejam elas de natureza objetiva ou de natureza subjetiva, elas também se comunicarão a outros coautores e partícipes que não preencham essa elementar. É o que acontece no crime de infanticídio, artigo 123 do Código Penal, que em regra apenas pode ser praticado pela mãe em face do próprio filho que se encontra sob o estado puerperal. Essa condição de mãe sob o estado puerperal, ainda que ela tenha natureza eminentemente subjetiva, ela é elementar do infanticídio. E enquanto elementar, ela se comunica a demais coautores ou partícipes, possibilitando então terceiros que não sejam mães e que também não se encontrem sob o estado puerperal, responderem em conjunto com essa mãe pelo infanticídio. Ok? Muito bem. Pessoal,
Por hoje é só, até a próxima aula.